Então, o que me motivou, né? Cara, primeiro eu ouvi um episódio, agora eu não lembro qual é o número, eu não lembro exatamente quem, né, estava nesse episódio, mas acho que o Rafael Bito tava, acho que tinha mais uma galera que tava, né, uma galera frequente, tá? E aí vocês estavam falando de vários temas polêmicos, né? E aí chegou um assunto do Story Points. Eu falei, putz, isso aí eu quero falar sobre Story Points, porque eu tenho várias histórias sobre Story Points, né? Eu, né, já gosto muito dessa parte das métricas e tal, então já fiz comparações, já peguei dados de vários times, já olhei, funciona, não funciona. E o que a gente mais vê nas empresas é um monte de gente usando de uma maneira bem cagada, assim, né? Bem errada. E aí eu queria entrar nessa polêmica um pouquinho, né? Tipo, e aí, dá pra usar, não dá pra usar? Quando não usar? Será que vale a pena mesmo? Né? Tem outras formas legais, né? Porque uma galera fica insistindo naquilo, né? Fica insistindo lá no Story Points. Não, tem que fazer Story Points, tem que fazer Story Points. Mas nem sabe por que tá fazendo. Uhum. Então esse aí é o mote. Boa. Né? Será que faz sentido, né? Será que vale a pena? Foi daí que surgiu essa ideia de fazer um episódio sobre Story Point. Eu acho que, pra mim, a minha vida mudou, né? Depois que a primeira regra que eu conheci foi comparação de cachorro, e eu não entendo nada de cachorro. Depois falaram pra mim que tinha um tal de poker planning poker. Depois horas. Depois complexity point, assim, você tem um botão, aí se você tem 2 botões, aí você tem 3 regras que vale 3 pontos, não sei o que, assim. Mas a minha vida mudou mesmo, cara, a partir do momento que eu ouvi uma seguinte frase: no estimates. Isso é boa polêmica. Massa. E por que eu quero? Porque eu não vivi nada disso. Então, pra mim, tanto faz como tanto fez. Então, eu sou mais neutro aqui do rolê, tanto faz como tanto fez. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, eu fui parar num tweet em alguma vez na vida do Troy McGuinness falando que Story Points, fazer forecasting com Story Point tem suas fortalezas e fraquezas. Então, ele não tava dizendo, tipo, não usem. E eu achei isso muito interessante. Porque é o cara que a gente normalmente usa a planilha do cara pra falar de previsibilidade e tudo mais, forecasting das coisas. A gente normalmente usa uma planilha que todo mundo fala que é a planilha do cara. Então quando ele tweetou isso, eu falei, gostei, achei interessante, achei polêmico. E então eu queria trazer essa referência, porque eu achei muito boa. Eu sei que a galera, ele não abriu pra uma grande discussão, assim, mas enfim, ele de vez em quando twitta alguma coisa sobre isso, assim, então achei interessante. E é legal, né? Porque tem alguns livros também que vão contra, né? E aí tem algumas pessoas também que vão contra essa ideia, né? De você usar Story Points para previsibilidade. E aí tem uma série, geralmente fazem listas, né? De porquês não usar, assim, sabe? Acho que é legal, dá pra gente falar de algumas coisas desse tipo. Pesquisando também, eu falei, mas de onde veio esse negócio de Story Point? Não era possível, será que alguém criou isso? E aí eu achei um artigo, né? Na verdade, um post, né? Do Ron Jeffries, que aí ele meio que pedindo desculpas, né, mas segundo ele, né, tipo, poucas desculpas por ter talvez criado o Story Points acidentalmente, né, e aí ele conta um pouquinho dessa história, né, do XP, né, que eles usavam XP, e no XP já existia a questão das histórias de usuário, e aí, né, tipo, até então eles usavam horas, só que eles percebiam que horas não funcionava, porque cada pessoa tinha o seu própria forma de trabalho e as horas nunca acertavam, né? Não eram assertivas, gerava muita expectativa. E aí ele inventou um conceito, né? De algo como ideal days, né? Os dias ideais. E aí os dias ideais era mais ou menos o tempo que eles usavam para fazer uma história de usuário. E aí quando, né, eles começaram a perceber, tipo, esse ideal days tem 3 dias, leva 3 dias. Então, uma tarefa, né, às vezes eles pontuavam lá como 3 ideal days, mas 3 ideal days, tipo, são 9 dias. E aí deixavam os stakeholders confusos pra caramba, porque eles não sabiam, né, o que aquilo significava. Então era mais, era menos, e todo mundo ficava confuso, assim como a gente tá confuso aqui agora, né, eles também ficavam confusos, né? E aí ele falou assim, então, peraí, vamos tirar esse negócio de dias, né, de dias ideais, e vamos chamar só de points, né, pontos. Vamos chamar só de pontos. E aí, com o tempo, isso foi virando, né, história de usuário, né, pontos, né, o story point, né, as histórias, né, os pontos das histórias de usuário. Então, acidentalmente, segundo ele pode ter criado isso, né, não sabe se foi ele de fato.
mas acidentalmente ele pode ter criado. E aí ele fica triste, né? Ele enumera alguns motivos pelos quais, né, as pessoas usam errado, segundo ele, né, tem várias disfunções. E aí, né, não dá mais. Ele pede desculpa porque, não dá, gente. Vocês estão fazendo besteira com esse negócio daí. Né? Quando a gente criou, não era pra isso. Vocês estão fazendo outra coisa. Vocês estão comparando time, vocês estão fazendo previsibilidade, vocês estão fazendo coisas que não era pra fazer com o Story Point. Quantos pontos cada pessoa entrega, né? Ô, louco. Quantos pontos cada pessoa entrega? Nossa. Com esse Sorry Not Sorry do Ron Jeffries, a gente começa o episódio de hoje do Love the Problem. Pode soltar a vinheta, Léo. Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. Muito bem, estamos aqui para mais um Love the Problem. Eu estou aqui com pessoas especiais nesse episódio que já começou aí com um pouquinho de história, com um pouquinho de desculpa, mas nem tanto, né? Desculpa, mas nem tanto. Desculpa por vocês estarem usando errado aquilo que eu criei, talvez uma coisa nesse sentido, assim. Mas ele que trouxe a história, acabou de apresentar aqui pra gente um pouco desse contexto sobre os Story Points, ou como isso surgiu ou pode ter surgido. Está aqui com a gente, André Caribé. Muito bem-vindo, Caribé, ao Love the Problem. Oi, tudo bem? De novo aqui, né? Fazia um tempinho que eu não aparecia, né? Mas esse é um assunto que eu acho que é bem bacana, assim, eu gosto bastante também, e acho que tem algumas histórias aí pra compartilhar, algumas provocações aí pra fazer. Acho que vai ser divertido hoje. Vamos botar lenha na fogueira. Este assunto com certeza tem polêmica de todos os lados. E, bom, vai ter bastante coisa aí. Léo, você vai poder aproveitar pra caramba esse episódio, porque tem treta, polêmica, tem briga, a galera discute por causa disso, é partidarismo, tem coisa pra caramba aqui no meio desse assunto. E no meio dessa treta, então, caindo aqui, ó, de paraquedas nessa treta, na sua primeira participação no Love the Problem, está ela, uma pessoa incrível, amiga de comunidade, a gente se encontra há muito tempo, já participou de vários rolês juntos. Jéssica Ferrari, bem-vinda, Jéssica. Olá, pessoal, bom dia pra você que é de bom dia, boa noite pra você que é de boa noite e boa tarde pra você que é de boa tarde. Eu já falei aqui pro Panda e pro Caribé que eu tô riscando um item do meu bucket list hoje, que é participar de um episódio do Love the Problem. Então, gente, muito obrigada, tô muito animada, vamos tacar fogo nesse parque. E eu tô aqui no meio da confusão, porque eu nem sei direito de onde surgiu essas coisas. Já vi gente usando, já vi gente falando mal, mas eu tô aqui e falar, gente, tá tudo bem, né? Vamos acolher todos os lados, né? Vamos tentar encontrar um caminho pacífico, talvez. Eu tô sendo pacificador, mediador dessa treta. Não, vamos só levantar que eu tenho uma polêmica, que é um temperinho bom, que eu falei com o Caribé e com a Jéssica no comecinho do episódio. Quem sabe, Leon, no meio do episódio eu vou largar essa aqui, e daí é um bom caminho pra gente discutir também. Mas é isso, Story Points. Caribé trouxe esse contexto, pra que surgiu, pra que poderia servir, qual que era a sua intenção e tudo mais. E a pergunta que a gente tá querendo até colocar no título desse episódio é: você ainda usa Story Points? E é uma pergunta genuína, não é uma pergunta provocativa, né? Não é uma pergunta com julgamento. É uma pergunta genuína. Você ainda usa? Você ainda usa? Usa como? Usa por quê? Com qual intenção? Que problema você quer resolver com Story Points usando o nosso querido Love the Problem, né? Então eu acho que é esse lugar que a gente quer começar essa conversa, assim. E a Jéssica falou que ela já usou de tudo quanto é tipo de coisa. E nada melhor que isso, que uma vivência do tema pra trazer um pouco mais disso na prática, né? Então como é que foi, Jéssica? Conta um pouquinho mais dessa experiência com o Story Points e com todas as outras coisas, assim, nessa ideia de medir o esforço. Talvez eu possa dizer que Story Point serve pra isso? Pra medir o esforço de um trabalho? É uma boa provocação. É complexo, né, você medir esforço de trabalho criativo. Me conta aí qual é o seu esforço aí de pintar um quadro, de criar uma peça de teatro, de fazer um código, de montar uma dinâmica de agilidade.
Conta aí pra mim qual que é o esforço disso. Eu acho que, como eu comentei no início, né, assim, eu já usei de tudo. Quer dizer, pelo menos eu acho que eu já usei muita coisa, assim. Desde de complete point, por quantidade de linha de código, por botão que tinha na tela, por portrait-planing, por ordem do PO. Ixi, cara, eu já usei muita coisa, assim, pra estimar. E como eu comentei também no início, né, o que virou um pouco pra mim foi esse negócio assim, mas por que você tá estimando? Porque sempre tem alguém que pergunta quanto tempo vai demorar pra entregar essa jossa, né? E eu acho que a partir do momento que o time consegue ter uma variabilidade menor, você começa a ter um pouquinho mais de previsibilidade, né? E é muito interessante porque hoje mesmo eu participei de uma reunião e é um time novo, trabalhando um negócio novo, que eles não sabem como desenvolver, eles não sabem como quebrar as histórias, e a gente tá errando nas estimativas. Mas é claro, se a gente nunca fez isso, a gente vai errar. E tá tudo bem, né? A gente tá aqui nesse processo, revisando, avaliando os story points aí, justamente para achar alguma forma de conseguir medir, né, o tempo que essa parada vai demorar para passar pelo nosso fluxo e chegar na mão do cliente, né? Mas eu penso muito nesse sentido, sabe? Eu já fui partidária, E conta pra ninguém, viu, Léo, corta essa parte aí, ó, corta essa parte. Não. Mas vamos tentar partir pelo menos de uma premissa. Pra que serve o tal do Story Points? Na vida real, pra que servia? Jéssica trouxe esse viés do tipo, que alguém pergunta quando algo fica pronto. Então a gente tá falando disso pra pensar em expectativa de entrega? É pra isso que a gente usa Story Points, ou pelo menos a expectativa do uso dos Story Points? Boa pergunta. Eu acho que o que tá por trás, né, o que tá realmente, né, fazendo com que as pessoas usem é responder essa pergunta. Mas quando a gente usa o Story Points, né, pra responder essa pergunta, eu acho que a gente coloca algumas questões aqui na mesa. A primeira delas é a seguinte, e isso eu falo pra todo mundo, né, já há algum tempo, que se o seu cliente está pedindo para a gente uma estimativa de tempo, né, quando é que isso vai ficar pronto, a gente não deveria ficar fazendo conversões de conversões. Porque o Story Points, né, quando a gente está estimando, a gente está colocando ali, né, na nossa cabeça, na cabeça do time, né, qual é a dificuldade técnica, né, qual é a incerteza, enfim, uma série de questões ali na mesa. A gente está colocando tudo isso ali para estimar. E aí a gente vai chegar lá numa data. Mas não seria muito mais simples a gente simplesmente contar o tempo? Se a gente contasse o tempo, e aí é um pouco da ideia do No Estimates, né, que a Jéssica já falou aqui. Se a gente começasse a contar o tempo, a gente não precisaria ficar convertendo medidas. E toda vez que a gente faz uma conversão de medidas, toda vez que a gente faz uma medida diferente, a gente está embutindo erro nas nossas expectativas, né? Toda ferramenta ela tem uma margem de erro. E quando a gente faz o Story Points, ele também tem uma margem de erro. Quando a gente faz quando a gente converte isso, né, em dias ou em tempo, também tem uma margem de erro. E é óbvio que a gente vai errar muito mais lá no final se a gente começar a fazer essas conversões. Então seria muito mais simples se a gente não convertesse isso. Se a gente simplesmente trabalhasse tempo relacionado a tempo, né? Então se eu quero uma data, eu deveria estar olhando o tempo que as coisas levam e não quanto de esforço, né, as coisas têm. E aí, ó, falando disso de tempo, a gente tem inclusive um episódio aqui no Love the Problem sobre previsibilidade com a Maíra e com o José JR, que é um episódio muito, muito bom, então vai estar lá no nosso backstage, k21.link/lovetheproblem, vai estar o link desse episódio sobre previsibilidade, então vale a pena, depois de você ouvir esse aqui, se esse assunto de previsibilidade ainda tocar seu coração, dá um pulinho lá e ouve o episódio de previsibilidade, que eu acho que vai trazer um conteúdo complementar para isso que a gente vai conversar aqui. Por que, Caribé? Você trouxe uma outra parada. A gente falou de tempo, mas no final você terminou com esforço. Tá, mas aí é tempo ou esforço que a gente tá medindo? Que esse negócio? Pra que serve esse negócio? Pois é, né? O Story Points, quando foi concebido, né, era pra gente medir o esforço, e é um esforço, né, comparativo do backlog, né? Porque ele faz comparações, né? Depois que a gente define ali uma base, né, uma estrutura ali, qual é a base daquilo, por comparação a gente vai fazendo estimativas, inclusive uma forma de acelerar as estimativas, né? Mas a gente está medindo esse esforço, né, esse desafio, digamos assim, o nível de desafio, né, de se fazer alguma coisa, de fazer uma tarefa, né, de se fazer uma história de usuário. E aí a gente simplesmente esqueceu isso e começou a converter em tempo, né, o que para mim não faz sentido, não faz sentido nenhum. E a gente tem esse viés de que a conversão em tempo de uma
percepção, né? Porque essa estimativa usando story points é uma percepção frente a alguma coisa. Essa conversão para tempo é uma linearidade, de tentar linearizar um trabalho do conhecimento, assim. Porque, no fim das contas, a expectativa é olhar para ele de uma forma linear. E daí traz muito da provocação que a Jéssica acabou de falar, né? Tipo, quanto tempo leva pra pintar um quadro, né? Quanto tempo leva pra esculpir uma obra de arte, né? Pra pintar o teto da Capela Sistina, enfim. Não que essa intenção de comparar essas coisas do nosso dia a dia do trabalho com uma obra de arte dessa grandiosidade, mas a essência por trás é basicamente a mesma, é o trabalho do conhecimento, né? A gente não tá simplesmente reproduzindo coisas já conhecidas, a gente tá criando coisas novas. E esse fato de criar coisas novas exige uma dinâmica de trabalho diferente do trabalho linear, né? Porque eu vivi na fábrica, onde a gente repete várias vezes o mesmo item, o máximo que a gente faz é trocar de tipo de item, mas é um item já conhecido, que eu já sei o tempo que leva, eu já sei a composição, já sei a ocupação de máquina, eu já sei tudo isso. Então, pra mim, converter essas coisas conhecidas em tempo é muito fácil, porque todo sistema é conhecido e é linear. Tem sustos no meio do caminho? Tem alguma coisa que pode acontecer com as máquinas que muda essa previsão? Sim, mas eu simplesmente consigo mudar, recalcular toda a previsão que eu acabei de fazer, considerando as intervenções que surgem ali, né? É uma coisa que no trabalho de conhecimento não dá pra fazer, certo? Porque assim como uma intervenção linear num sistema linear me permite recalcular, uma intervenção no sistema complexo, a gente também não tem a mínima ideia do que vai acontecer. Numa dependência, numa fila entre times, entre áreas, passagem de bastão. Você imagina, eu tô num trabalho que depende de uma outra área, que no meio do meu fluxo isso vai pra um outro lugar. Como é que tá aquela fila lá? Às vezes não tem nem visibilidade disso no meio do caminho dessa passagem de bastão. Então o que adianta, talvez, eu estimar aqui ou querer converter esse esforço em tempo, se daqui a pouco isso vai parar numa fila que eu não consigo nem ter ideia do tamanho dela. Então eu posso estimar uma coisa pequena que vai levar um tempão porque ficou parado na fila um tempão. Não porque o esforço necessariamente era muito grande, mas sim porque acabou esbarrando numa fila no meio do fluxo, assim, né? Então, tô muito nessa, Caribe, que essa conversão parece não fazer muito sentido. Mas eu ainda vou defender story points. Quero ouvir a Jéssica primeiro, mas eu ainda vou defender story points aqui. Vou puxar de volta. Eu tenho até um ponto até para comentar sobre a questão do que o Caribe trouxe, né, no início do criador do Story Points pedindo perdão aí, vacilei, cara, vacilei. Vacilinho. Segundo ele, vacilinho. Pra mim é um vacilão. Mas eu acho que é complexo justamente quanto tempo leva o tempo, né? Tem até uma série, um documentário no Netflix que chama Quanto Tempo Leva o Tempo. Por exemplo, quando você tá assistindo um filme que você adora, né? O tempo passa rápido. Quando você tá com muita fome e liga o micro-ondas 1 minuto pra esquentar sua comida, o tempo demora, né? E às vezes, assim, a minha medida de tempo é completamente diferente da de vocês. Não só comparando um objeto, mas, por exemplo, quanto que é muito café pra vocês? Uma garrafa térmica. Muito café pra mim é uma daquelas... Sabe aquelas garrafas de convenção? Sei lá, deve ter o quê? Uns 5 litros aquela garrafa? Isso pra mim é muito café. Quanto é muito café, Caribe? Pra você? Pra mim, 2 canecas já é muito café. Pior que eu gosto de café. Tá vendo? Eu tomo uma dessa aqui, que tem mais ou menos 1,5 litro por dia. E às vezes eu acho pouco. Então, assim, é muito relativo, né? A gente tentar pegar um padrãozinho e colocar dentro de um valor pessoal. Pior ainda se é um sistema complexo que tem fila, que sei lá, quanto tempo o Michelangelo demorou pra pintar a Capela Sistina. Eu não sei. Quanto tempo eu levaria pra pintar a Capela Sistina? Então, tem muitas... Talvez até menos, né? Mas será que com a mesma qualidade? Né? Exatamente. Então, tem muitas variáveis, né? E aí, até puxando de novo pra questão que o Caribe trouxe do cara pedindo desculpa, o ser humano é muito ruim com estimativa, né? E querendo ou não, o Story Point ainda é uma forma da gente estimar, por mais que a gente tenha uma sequência Fibonacci ali justamente para limitar a questão das opções que a gente tem. Então, não sei. Eu não acho que né? Eu acho que cada caso é um caso, ainda assim. Eu vou pedir um favor pra você aqui, Jéssica, na fogueira, assim, ó. Na fogueira. Pra quem tá ouvindo a gente e não sabe o que é Story Point, como é que usa Story Point na prática, no dia a dia?
O que a gente faz com isso? Como é que você acabou de dizer a sequência Fibonacci, que é a sequência numérica que normalmente é utilizada para isso? Então, como é que a gente usa isso na prática, no dia a dia, assim? Ou como é que você já usou? Vou usar isso, vou tirar a pressão deste momento de você, tirar o partidarismo de lado. Eu vou dizer, como você já usou Story Points na sua carreira? Olha, eu já usei da seguinte forma. A gente ia lá numa planning, numa sala de tortura que ficávamos 8 horas dentro daquela sala para estimar tudo que vamos entregar nas próximas 2 semanas. Numa sprint. Numa sprint, isso. Tá. Ou 3, ou uma semana e meia. A gente trabalhei com sprint que não tinha, sei lá, cada sprint tinha um período diferente. Outra polêmica. Deixa isso de lado. Música triste, por favor. E aí chegava o PO, contava, às vezes, né? Às vezes ele vinha e contava uma história, tem que fazer isso, fazer aquilo, o cliente quer isso. Quantos pontos vocês acham que é? Aí cada um tinha lá um deckzinho de carta, que era do 2 ao 13, se eu não me engano, na sequência Fibonacci, 2, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21... É alguma coisa assim, gente. Eu sou de humanas, não perco as contas aí. E aí a gente ficava escondidinho, como se fosse um jogo de poker mesmo. E aí, né, alguém falava já, todo mundo mostrava. E se tivesse uma divergência ali de números, a gente conversava e tentava achar um número, né, que a gente entrasse em consenso ali. Quanto maior o número, maior o esforço, ou maior o tempo, né, de execução daquele trabalho. Ou incerteza. Ou incerteza também. Ou incerteza, aí, ó. Já temos uma terceira possibilidade com o negócio do Story Points, tá vendo? Aí sempre tem aquela pergunta, mas o teste conta? Essa pergunta. Não! E depois todo mundo fez, né? Depois todo mundo lá, veio, né? O teste conta. E a massa de dados. Nossa. Pra matar. Muito bem. Isso já na 20ª sprint, né? Então, é aí, Jéssica. Aí é que eu vou defender, vou levantar a bandeira que eu defendo o uso do Story Points em certos contextos. Por que ele me chama a atenção? Assim como o uso de sprints, por exemplo, me chama a atenção também. Eu gosto muito de fluxo, é um tema que eu gosto bastante, assim, né? E normalmente, quando eu falo de fluxo, eu acabo falando de fluxo de forma mais contínua. Mas eu entendo um fluxo por batelada, por exemplo, né? Eu já vivi muito disso nas indústrias também, assim. Então, quando eu olho para uma sprint, eu não julgo aquilo como... só vai acontecer uma coisa a cada fim de sprint. Para mim, isso não é um grande problema. Para mim, sprint é uma ótima estratégia para limitar a quantidade de trabalho, né? Limitar uma batelada, tá se relacionando de certa forma com uma quantidade de tempo. Se isso é ótimo ou não é, não tô querendo julgar aqui. Mas é um fato de limitar uma quantidade de trabalho. É uma quantidade de trabalho que caberia dentro desse tempo. Mas a Jéssica já trouxe aqui que a gente é muito ruim em entender essa relação de tempo, né? Quanto tempo leva o tempo, né? Então achei muito bom esse contexto. Mas é uma forma, é uma estratégia de limitar, certo? Uma quantidade de trabalho. E normalmente a gente considera, né? Quantos story points cabem dentro de uma sprint. Essa é normalmente uma métrica, inclusive, usada pelos times que usam Scrum para entender a quantidade de trabalho que você vai puxar, colocar no backlog da sprint, né? A quantidade total de story points deve ser uma quantidade total que o time normalmente entrega de story points e tudo mais. Isso é uma prática muito comum com o uso de story points, né? Mas eu gosto muito dos story points na ideia da discussão, do aprendizado, da possível consciência sobre melhoria contínua. Porque, por exemplo, essa pergunta que você falou, o teste conta? Cara, pra mim isso é uma pergunta incrível. Ela parece uma pergunta básica, mas ela é uma pergunta incrível. Porque é uma pergunta que mostra do tipo, como a gente tem visão do nosso fluxo? A gente tá olhando pra teste como uma coisa separada? Putz, será que a gente não deveria melhorar essa visão sobre teste? Então eu acho isso incrível, sabe? E eu acho incrível o fato de a gente ter, por exemplo, pessoas que colocam valores extremamente diferentes, assim, alguém coloca 1 e alguém coloca 13. Oh, que ótimo! O que a gente pode aprender com essa diferença, assim, né? O que a gente tem aqui de interpretações, de entendimentos diferentes que levam uma pessoa a colocar dizer que tipo, é uma parada que tem um esforço muito baixo e alguém dizer que tem um esforço mais alto, assim. O que a gente pode gerar de aprendizagem ali no meio do caminho? Pensou essas duas pessoas pareando pela mesma percepção do item de trabalho, assim? Isso é uma parada muito boa, né? Esse olhar da aprendizagem, da melhoria, parece pra mim ser bem interessante. Eu tô tirando a parada do forecasting aqui necessariamente, mas pensando quanto essa discussão pode ser rica pra evolução de um trabalho, né? Pela preparação de um trabalho, assim. Então eu defendo esse pedacinho, eu gosto desse pedacinho da discussão, do debate, do entendimento e tudo mais. E o outro ponto de tentar entender, aqui eu acho delicado. Eu não sei se eu tenho tanta certeza com isso, mas eu acho interessante de tentar equilibrar aquilo que a gente entende como um trabalho pronto para ser feito.
Porque muitas vezes um número alto aí nos story points tem a ver com complexidade ou com tamanho mesmo, que exige um fatiamento, exige um entendimento um pouco mais detalhado daquilo que precisa ser feito, tem muita dúvida sobre aquele item de trabalho. Então essa discussão acontecer antes da gente se comprometer com esse item de trabalho, para mim também me parece muito interessante. Eu acho que a gente pode fazer isso usando story points ou outras técnicas também. Certeza que existem várias outras para isso. Porém, eu acho interessante essa dinâmica, o uso disso para esse entendimento do trabalho antes dele entrar no nosso fluxo, assim. E com a ideia de pensar que essas discussões podem gerar aprendizado e melhoria contínua. E aí, polêmica de novo, né? Vamos lá. Então, quando você traz essa ideia, Pandinha, de trazer o aprendizado com essa roupagem do Story Points, não é bem assim, né? Porque o que de fato promove essa conversa é a técnica de Plane Poker, não o Story Points per si. Uhum. Né? Você poderia usar outra técnica de estimativa e fazer um Plane Poker também. Uhum. Então, o Plane Poker é que promove essa conversa. Então, eu acho que o mérito, né, dessa conversa, desse diálogo, é do Plane Poker, não do Story Points. Então, né, claro que geralmente um tá atrelado ao outro, e isso se torna confuso, né, na cabeça das pessoas, né? Tipo, é como se tudo fosse a mesma coisa, o Plane Poker e o Story Point, né, esse processo de estimativa. Mas eu já vi muitos times, por exemplo, simplesmente dizendo, isso aqui é de uma função mais específica tal, e a pessoa dizia lá o número e ia, né? E as pessoas simplesmente colocavam o número, usando o Story Point, mas sem usar o Plane Poker. Uhum. E aí perde essa riqueza, esse debate, que é muito saudável, que pra mim também é a coisa mais interessante de um processo de estimativa, né? E antigamente, mais antigamente ainda, ou num processo, por exemplo, de ponto de função, não existe esse debate, né? Uma coisa assim, você vai ali na listinha, ver o que aquilo significa, e é aquilo e ponto. Né? Ou então, quando você usa os métodos de você fazer uma pergunta para algumas pessoas diferentes e chegar lá numa conclusão, é você indo lá e perguntando, as pessoas não se conversam. Uhum. Isso é pobre, isso não funciona para o trabalhador do conhecimento. Né? Sempre tem erros, sempre tem muitos atrasos quando a gente olha para isso. Então, o mérito dessa conversa entre as pessoas, ela sim ajudou a gente a fazer estimativas melhores, né? Mas não é sempre que as pessoas fazem isso. E esse é um dos furos, né, do Story Points também, né? Então, se você usa Story Points e não está fazendo com que as pessoas conversem sobre o que é aquilo, tá errado. Não usa, é melhor não usar do que não fazer essa conversa. E aí você é bem enfático, tá errado mesmo, né? Aí, ó. A partir de amanhã vai lá e faz diferente, faz as pessoas conversarem sobre aquela estimativa e sobre o que aquilo significa. Eu tô aqui que eu não tô conseguindo me segurar, gente, porque eu vou puxar o nome do podcast. Qual é o problema que a gente tá tentando resolver, então? A gente tá tentando resolver ter uma estimativa de quando o item vai ser entregue, ou a gente tá tentando resolver uma falta de engajamento, uma falta de troca de ideias que o time não tá tendo? Bom ponto. Eu amei essa pergunta. Somando com isso, eu já vi, Caribe, quer ver? Pessoas abstraírem e não usarem um número, né? Usar o tamanho de bicho. Henrique Gonçalves, o Vini lá do PagSeguro, a galera que a gente trabalhou um tempo juntos. Na verdade foi o Vinícius Campos, ele que começou com esse movimento lá, acho que inspirado no André Suman, na Kanban Picture que ele fez, e tem os bichinhos lá e tal. Então, quem não sabe o que eu tô falando, vou deixar lá no Backstage, k21.link/LoveTheProblem, a Kanban Picture que o André Suman desenhou. E daí tem lá os tamanhos dos bichos, né? A gente não quer... Eu não lembro exatamente quais são os animais, gente, me desculpe aqui, mas a gente não quer um rato nem um elefante. A gente quer, tipo, cachorro. A gente quer as coisas do mesmo tamanho e tudo mais. Então usava esse tipo de discussão que tinha essa percepção de esforço e complexidade. Ou você pode usar uma matriz, inclusive, exatamente esta matriz. Esforço versus complexidade. Que é uma matriz que pode motivar essa conversa de uma forma muito rica. Não precisa usar os story points pra fazer essa conversa. Bem o ponto que o Caribe trouxe e a Jéssica trouxe na pergunta delas. Qual é o problema que a gente tá querendo resolver? Se a gente tem uma variabilidade muito grande do entendimento do trabalho que a gente faz no momento que a gente tá fazendo, a gente precisa fazer essas conversas antes. E aí pode usar a facilitação que você quiser, pode usar o Plane Poker, pode usar matriz de esforço versus complexidade, enfim, qualquer coisa que promova essa discussão. Agora, se o problema for, eu quero dizer quando algo fica pronto, aí a gente talvez tenha alternativas um pouquinho melhores quanto a inferir, não sei se essa é a palavra certa, essa é a palavra certa? Inferir, aferir, eu nunca sei, mas chutar. Vou falar aqui no português bem falado. Chutar um número
achando que essa conversão de um número, de uma sequência de números, se transforma em tempo, que foi o que o Caribé trouxe logo no comecinho do episódio, né? Inclusive, né, pegando vários backlogs de vários times diferentes, né, a gente sempre tenta fazer, né, será que tem uma relação? Será que existe uma correlação entre o tempo, né, e esse story point? Bom, né, tem uma escala, né, de -1 a 1, né, onde 0 não existe correlação nenhuma, -1, né, tem uma correlação ali inversa e uma correlação, né, tipo, diretamente proporcional, digamos assim, né, que é a de Pearson, né? E aí quando a gente coloca isso, né, e é fácil de fazer, tá? A gente tá falando um negócio aqui, mas é assim, bota no Excel lá, Corel ou então Pearson, e bota lá massa de dados de um de outro, né, vai dar esse número, né? E quanto mais próximo de 1 nesse caso daí, né, porque sempre vai ser positivo, porque os números são positivos, existe uma correlação maior. Quando a gente olha, né, para esses números de vários backlogs, eu fiz isso com vários backlogs diferentes, esse número ele nunca passou de 0,5. E aí, será que esse número é bom? Será que essa correlação é forte? Né? Se a gente começa a olhar, essa correlação não é forte. Tipo, você não pode simplesmente afirmar, né, que quanto maior o story point, por exemplo, leva mais tempo. Tipo, essa correlação ela não existe. Ela às vezes vai existir, às vezes não vai existir. Essa correlação ela deveria ser um número, trazer um número, né, próximo de 0,8, 0,9, para aí a gente entender que existe uma correlação muito forte entre o que o time está colocando e o tempo que se leva de fato. Só que geralmente, né, em todos os números que eu rodei, eu nunca vi essa correlação ser maior que 0,5. Então fica aí a dica estatística de que não façam isso. Né? Então, estatisticamente não vai, né, com essa ideia do tempo, né, como a Jéssica trouxe, tipo, não vai. Então, gente, não façam isso. Não façam isso. E aí você trouxe outro ponto, Pandinha. Outro ponto legal, que a gente usa, as pessoas dos times geralmente usam story points, né, pra fatiar mais, né? Pra dizer, seu PO, né? Uma fatiada aqui. E esse também é polêmico, muito polêmico. Porque você pode ter aquele time ali, safo, e dizer assim, pô, esse negócio aqui tá meio esquisito, eu vou chutar aqui uns 21, vou chutar... E aí, beleza, isso é genuíno, né? Porque se tiver meio esquisito, né, e o time tem um acordo explícito pra dizer assim, ó, a partir de tal número, a gente não pega nessa sprint, PO precisa fatiar, tipo, beleza, né? Se tá uma coisa esquisita, se tem uma coisa incerta, se eles não entenderam muito bem, ótimo, né? Porque isso de novo vai promover a conversa. Mas isso, de certa forma, é apaziguador pro PO também, né? E aí, gente, eu sei que tem muitos POs aí ouvindo, eu também estou como PO, né, na K21. Na verdade, o time faz algumas estimativas, eu nem olho pra isso. Fica a dica aí, time, né? Esquece esse negócio de estimativa. A galera que tá ouvindo o Caribé agora, chateada. A galera chateada, ouvindo o Caribé falar isso. Em público, larga em público, nem falei pra eles ainda isso. Olha só, vou ter que contar semana que vem. Amanhã eu já vou contar pro time pra eles ficarem preparados. Mas enfim, quando o time força, né, esse fatiamento, isso é um pouco apaziguador pro PO, porque, pô, se tiver grande demais, beleza, o PO vai lá e trabalha mais em cima daquilo, ele vai buscar mais informação, ele vai tentar fatiar melhor. O PO ele sempre poderia pensar e se esforçar um pouco mais em fatiar, claro, se houver tempo, se tiver um ambiente possível, né, de ser feito isso, mas ele sempre poderia pensar, né, em formas de fatiar ainda mais, para justamente a gente ter aquelas fatias fininhas, né? Pra gente conseguir fazer as coisas serem fluidas, esse fluxo ser fluido. E, enfim, pode ser uma muleta, né? Dizer assim, beleza, tá no 8 ali, tá ok. Foi pro 13, foi pro 21. Beleza, então eu preciso trabalhar mais, né, no meu pensamento. Então, assim, eu sei que é bem polêmico o que eu tô falando aqui, tem gente que não vai gostar do que eu tô falando aqui, mas cuidado, né? Porque às vezes a gente cai nisso, né? No dia a dia a gente cai nisso. A gente não tem esse tempo, né, pra pensar e se debruçar sobre aquilo o tempo todo, né? Então, é só pra gente tomar um cuidado, na verdade, pra gente perceber, opa, será que eu tô usando, né, essa pontuação aqui de certa forma como muleta, pra que aí o time se resolve depois, se o time não gostar eu vou lá e refaço, ou, né, eu tô usando isso da melhor forma possível e às vezes não dá mesmo pra fatiar e a gente conversa sobre isso. Se você achou polêmico o que o Caribé falou, vai lá no nosso backstage, vai lá no card do episódio, ou no card dele mesmo, que vai ter o card do Caribé lá, e manda uma mensagem lá pra ele, ou manda pra gente lá no card do episódio. Caribé, você foi muito polêmico, e pode ir lá, escreve lá, coloca sua mensagem lá pra gente, conversa com a gente no nosso backstage, k21.link/lovetheproblem. Lembrando, vai ter o card do episódio, com as referências que a gente tá falando aqui, vai ter o card do Caribé, que já tá lá, porque ele já participou, então já tem o cardzinho dele, vai estar por lá também, e vai ter o card da Jéssica estreando o
card dela lá no backstage do Love the Problem. E aí, Jéssica, dito isso tudo, o que a gente pode fazer com Story Points? O que a gente pode usar disso no nosso dia a dia de uma forma positiva ou evolutiva, quem sabe, né? Talvez a gente possa usar isso como um caminho para algo diferente, né? Porque essa pergunta, quando alguém pergunta quando ficar pronto, é uma pergunta genuína também, certo? Existe expectativa setada pra isso, assim. Eu acho muito interessante que toda vez que alguém pergunta, pra mim, quando alguém pergunta quando ficar pronto, pra mim nada mais é do que uma relação de expectativa. Poucas vezes aquela pessoa, pra mim, precisa saber a data. Aqui eu vou contar uma parada pra vocês. Se eu acho que se eu fosse explorar muitas das vezes que alguém me perguntou quando algo fica pronto, raramente tinha uma expectativa com a data. O númerozinho da data, tirando quando é algo regulatório. Porque daí, na verdade, a pessoa não vai nem te perguntar quando fica pronto, ela vai te dizer, tem que ficar pronto até tal dia, né? Se existe isso, alguém vai te dizer a data, não é nem perguntar quando é a data. Quando alguém pergunta pra mim, normalmente eu tenho o sentimento de que é uma relação com expectativa de outras pessoas. Como gerenciar essa expectativa? Porque talvez alguém perguntou pra essa pessoa quando fica pronto, ou eu tenho uma expectativa de colocar alguma coisa no mercado frente aos meus concorrentes, ou eu tenho uma expectativa talvez do consumidor, do usuário que tá olhando pra gente, tá talvez com essa ânsia de ter algo, de ter o seu problema resolvido, coisas assim, né? Então pra mim, normalmente a pergunta de quando ficar pronto tem essa relação com essa expectativa. E daí a gente chega lá para um time que talvez não tenha nem contato com a pessoa que sente a dor e que tem essa expectativa do tempo, né? E daí a gente parte de um uso de qualquer forma de estimativa simplesmente pelo item de trabalho percorrendo um espacinho do fluxo, que é o que tá do nosso domínio daquele time. E a gente acaba fazendo isso, discussões sobre estimativas, num pedacinho super local, que no fim das contas não vai representar muita coisa. Então, como fazer, então, gerenciar essa expectativa, ou como evoluir disso, né? Sair desse story point, dessa visão talvez um pouco mais local. Como é que a gente pode dar passos diferentes, assim? Ou que ciladas que a gente tem que evitar no meio desse caminho? Eu acho que é até a hora que o Caribe estava trazendo a cilada de virar algo automático, virar algo pro form, algo por tabela. Putz, bota o story point lá porque é campo obrigatório no giro. E essa é dura. Ou bota o story point lá porque tem algum relatório que vai sair e que não tem story point, ferrou, né? Perde sentido, né? Como qualquer prática ágil, a partir do momento que a gente só faz por fazer. Então eu acho que eu fiz a brincadeira da sprint e tal, mas eu acho que tudo vale a experimentação, né? É que nem andar, né? É que nem começar a correr, né? Você vai primeiro engatinhar, andar, tal. Você precisa experimentar, né? Talvez você já nasceu correndo, mas às vezes tem alguma coisa, né? Lá atrás, alguma prática diferente que você pode usar ali para experimentar. Então, eu acho que experimentar tem até um pouco a ver, né? Com a palestra que você já trouxe no Agile Campinas, né, Panda? Mas experimentar, entender o que você está fazendo errado, entender o que você pode melhorar, traçar um plano para isso, né? E fazer essa melhoria contínua, para mim, é o que tem na essência da agilidade, né? Ou do Lean, ou da evolução contínua de um ser humano. É você sempre experimentar coisas diferentes, analisar o que você pode melhorar, tentar melhorar e continuar. Continue a nadar. Eu também defendo alguns momentos, né? O story point. Vou apaziguar um pouquinho aqui, vou trazer menos polêmica, outra vez mais, né? Mas eu acho que esse é o ponto fundamental, né? Eu gosto de verdade de trazer a ideia do story points em times muito novos, assim, times que não se conhecem, ou primeira vez que eles estão, né, juntos ali como um time multidisciplinar. Porque justamente para promover essa interação, né, de forçar eles a pensarem sobre o trabalho deles em conjunto, né, porque todo mundo ali, né, os especialistas todos, cada um sabe fazer muito bem o seu trabalho, mas em conjunto isso é algo muito novo. E aí forçar eles a definirem um número em conjunto, cara, que coisa difícil, né? Faz a gente fritar a cabeça pra gente conseguir chegar num lugar legal e conversar, né? Nesses momentos eu acho que vale muito a pena a gente entender isso como uma ferramenta, né? E aí, né, evoluir isso de outras formas. Eu acho que é um primeiro passo legal, Panda, né? Usar os story points ali no início, né, de um time. Primeiro não, né? Talvez é o quinto passo, né? Acho que tem coisas anteriores ainda, né? Sim. Se vocês se conhecerem, né? Se é possível, né, dar algum feedback. Acho que tem algumas coisas anteriores ainda. Até mesmo qualquer número, né? Mas essa é uma forma também do time se conhecer um pouco do trabalho do outro, né? Cada pessoa conhecer um pouco do trabalho do outro. Das dores, dos desafios que existem uns nos trabalhos do outro. Tem uma polêmicazinha aqui, aquela que eu prometi que eu ia trazer,
que tem um tweet do Troy McGuinness. Um tweet não, tem vários. Ele fala de story points em vários tweets dele. E o Troy McGuinness é uma referência que a gente usa pra falar muito sobre previsibilidade, né? Inclusive, todo mundo fala da planilha do Troy McGuinness. Já tem aí, um monte de coisa do Troy McGuinness. Inclusive, o Rafa Albino traduziu um material do Troy McGuinness, que é um quadro no Miro, que tem algumas informações que é muito, muito legal. Eu vou tentar encontrar essa referência e coloco lá no backstage. Então, é um cara que fala muito sobre isso, né? Sobre previsibilidade e tudo mais. E tem um tweet que fala coloca story points como uma forma de previsibilidade. Mas ele fala de forças e fraquezas de usar isso, assim, né? Eu acho que essa consciência sobre isso, sobre as forças e fraquezas do uso dos dados que a gente tem para previsibilidade é muito interessante. Eu acho que esse ponto de vista que ele traz é muito legal. Eu vou até deixar o tweet lá no backstage, porque ele tem uma comparação, ele fala de story points e story count, que pra mim parece muito a ver com... Um fala de tamanho como esforço e um fala de tamanho como quantidade, assim, né? Então, uma relação é quantidade talvez mais próxima de uma vazão, talvez, e o outro muito mais parecido com a ideia de esforço, assim. A previsão de pontos de história, tamanho como esforço, e contagem de histórias, tamanho como quantidade, ambos têm seus pontos fortes e fracos. Os fatores do sistema são fundamentais para os quais um é enganoso ou preciso. Quanto mais estreito o processo sob previsão, melhor o esforço funciona. E eu acho interessante que ele compara as duas formas, né? E a gente vai tendo, várias outras formas de imaginar uma previsibilidade com vazão, a gente pode fazer relações com o tempo, né, que o Caribé já trouxe logo no começo, uma parada de lead time, a gente pode fazer um pouquinho mais de algumas matemáticas no meio, colocar algum nível de certeza disso, usando um percentil no meio do caminho, até o ponto de que a gente pode usar uma simulação que vai de forma randômica criar as possibilidades futuras, assim, tudo mais. Eu acho que existem caminhos pra gente olhando pra previsibilidade que a gente pode explorar aquilo que tem e reconhecer a característica do nosso sistema. Porque no fim das contas, mesmo que aquela minha perspectiva de que quando alguém pergunta quando algo fica pronto é uma relação de expectativa muito mais do que a data, na minha opinião, né? Então, como a gente pode melhorar o nosso fluxo para que ele consiga dar melhores respostas para essa expectativa, para mim é a parte mais rica, muito mais do que a data, né? Então, ele até compara, por exemplo, um sistema onde tem pouca dependência e que o time tem mais domínio de ponta a ponta, talvez Story Points responda isso com certa qualidade, assim, ok, é aceitável. Talvez não vou acertar, mas talvez seja mais aceitável. Pensa um time que está estável, que tem um nível de conhecimento muito parecido, eles têm domínio de ponta a ponta do fluxo, eles têm baixíssima dependência, talvez seja um cenário um pouco perfeito e ninguém vive esse cenário. Alguém vive esse cenário? Talvez ninguém vive esse cenário. Porém, é um olhar sobre o fluxo, né? A gente quer chegar nesse lugar, então, beleza, reconheça como é o estado do nosso fluxo de trabalho e a gente vai melhorando ele. Então, pra mim, acho que essas reflexões sobre, beleza, a gente usa isso aqui agora, talvez isso é muito ruim porque o nosso sistema é ruim nesse ponto, então a gente vai melhorar. Usar pra melhoria contínua, eu acho um caminho muito legal. Então, tem aí, né, um negócio de hashtag NoEstimates, tem toda uma parada para de fazer isso, vamos olhar só pros dados e tudo mais. Porém, eu acho que existe todo um contexto também, né, para aproveitar discussões positivas para melhoria de fluxo e muito mais do que só dizer uma data. Eu acho que a minha relação com Story Points tem a ver com isso, assim, né? Muito mais com a melhoria, com possibilidades de boas conversas e tudo mais, do que de fato dizer uma data. A data vai depender muito mais, vai depender bastante, inclusive, da qualidade dos dados, né? Se a gente for para esquece, no estimates, ninguém estima nada aqui, eu só vou usar histórico de lead time, Caribé. Então eu tenho todas as minhas tarefas aqui, eu tenho lead time de tudo, só que a variabilidade é altíssima. Mas eu vou dizer mais ou menos quanto tempo leva. O que vai acontecer com a minha previsibilidade? Vai jogar tudo provavelmente muito para cima. Se a variabilidade da minha entrega for muito alta, provavelmente vai jogar isso tudo muito para cima. Então, será que tá respondendo com qualidade? Talvez não responda com qualidade também. Então, a parada é, para mim, sempre olhar para isso como oportunidade de melhoria. Oportunidade de melhoria é entender que a data é uma relação de expectativa. Às vezes você precisa só trabalhar essa relação quanto à expectativa. Conversar com stakeholders, conversar com PO, conversar com
com as pessoas que usam os produtos, que esperam solução de problema, talvez você precise entender também um pouco dessa expectativa. Pra mim é muito maior do que simplesmente dizer uma data, sabe? E eu acho que é isso que quando a gente crava a parada, tipo, no estimates. No estimates é por quê? Porque não serve pra dar data, mas tem o nosso no dia a dia no trabalho é tão maior do que só a data, né? Eu acho que a discussão às vezes acaba indo pra um lugar muito simplório, e por isso que eu gosto desse olhar pro geral, assim, dessa visão um pouco mais sistêmica. Não que StoryPoint gera, mas qualquer olhar consciente pro sua dinâmica de trabalho gera. Se ele é StoryPoints, massa, usa ele como ponto de partida. Lancei é isso. Não quero fechar assim não, tem mais coisa pra conversar disso que eu sei. Tem não quero que isso seja a conclusão, sabe? Pareceu agora, quando eu olhei a cara de vocês, gente, vocês não viram. Quem tá ouvindo a gente aqui não viu. Todo mundo deu aquela parada, aquele momento de silêncio, assim, falou, não vamos terminar assim, a gente vai falar um pouco mais. Porque... Mas não foi lindo o que ele falou, gente? Pô, foi lindo. É verdade. Foi maravilhoso. Obrigado. Foi maravilhoso. O coraçãozinho aqui deu uma revestida. Ganhei umas reações, ganhei coraçõezinhos. Mas eu sei de gente aqui nesse podcast que já tweetou hashtag NoEstimates, Jéssica. Como é que é o negócio? Já foi talvez um pouco mais partidária disso? Como é que foi? Conta um pouco disso pra gente aqui. Eu acho que pra mim, cara, eu vou até fazer uma reflexão aqui, porque, né, preciso digerir isso daí pra antes de colocar pra fora. No sentido justamente disso, né? Porque você tem muito PO, PM, gerentes, clientes, e na verdade me parece muitas vezes que é uma cadeia de cobrança de um pro outro, que quer saber por que o time não tá entregando alguma coisa, né? Ou por que o time tá deixando várias histórias caírem de uma sprint pra outra, né? Então, a partir do momento que a gente entende justamente essa expectativa, né, ou entende que a gente precisa atingir uma data, para mim a estimativa ela já começa a perder sentido, né? Eu acho que é bacana, assim, para você ter ali um certo tipo de ideia de quantas coisas você tá colocando dentro daquele período, seja sprint, seja fluxo puxado ou o que for, mas perde um pouco o sentido. De novo, né? Qual é o problema que a gente tá tentando resolver? Porque se for a data pela data, se já é um time que tá rodando há um tempinho, cara, pega mais ou menos o lead time daquele time e tenta ter algum tipo de previsibilidade, a estimativa perde sentido, né? Mas, de novo, né, é aquela velha palavra que eu não gosto de já, mas depende do que você tá tentando resolver. Depende muito. O bom, Jéssica, é que você falou talvez um pouco disso lá no começo, mas a gente passou batido, que eu já acho incrível, que ninguém falou aqui de comparar time, né? Comparar que time que entrega mais story points e tal. E vocês viram que a gente nem chegou nessa seara, espero que a gente precise falar mais muito disso. Tem muita disfunção ainda sobre. Porque, gente, não dá, né? Não dá pra viver nesse universo de comparação de time que entrega a quantidade de story point. Gente, se isso está acontecendo na sua organização, pare neste exato momento de fazer isso. Pede pra descer. Ou faz aquela conversão de story point por hora, né? Quantos story point cada desenvolvedor entrega pra fazer performance. Ou então usar o story point, né, pra fazer mais pressão. Bota lá, não, tem que entregar mais story point. Como se fosse resolver, né? Só o time estimar mais story points que tá entregando mais story points também, gente. A gente tá esquecendo o mais importante, né? Que é resolver a necessidade do cliente. Então não façam isso também. A gente tá numa sessão não faça, né? Não faça coisas. Já tivemos 3 coisas. O que mais? Não faça com story points. Não use story points para comparar time, não usa pra forçar mais as pessoas a entregarem. Não use story points. Qual foi o ponto que você trouxe, Jéssica? Converter em hora. Converter em horas, não converter story points em horas. Vamos lá, mais coisas que a gente não faça com story points. Não comparar o time, né, Panda, que você trouxe. Comparar o time, não comparar as pessoas, porque o júnior ali entrega mais ponto do que o sênior. Como assim? Não relacione story points com pessoas, não faça isso. Não faça isso, Tem uma também que é um pouco mais incomum, mas as pessoas fazem, né? Por exemplo, quando você coloca lá um story point, você tá trabalhando com o Scrum e tem sprint. Aí você vai lá, uma tarefa de 8 pontos. Fez 8 pontos lá, só que a gente não conseguiu concluir aquela história naquela sprint. Aí a galera vai lá e quebra. Não, a gente fez aqui mais ou menos a metade, então ficou... Na próxima sprint ele vai virar, sei lá, 5 pontos, né? Ou
3 pontos. Né? Gente, não faz isso. Não faz isso. Não faz isso. Você tá meio que normalizando ali. Isso é legal de desenhar, né? Depois eu posso botar no backstage, talvez um desenho explicando melhor isso. Mas você vai normalizar e você não vai entender a variabilidade do time, de fato. Você não vai conseguir aprender com isso. Vai parecer que o time ele entrega bonitinho, tudo certinho. Então isso aí, não transborde o seu story point pra sprint seguinte. Isso, leva, carrega o story point pro sprint seguinte, né? Não transborde. Ah, eu tenho uma boa. Não use story point como meta. Eita! Nossa! Eita! Essa é novidade pra mim, olha que eu já vi muita coisa errada. Como meta? Ah, não, gente, não faz isso, não. Na verdade, usa pouca coisa como meta, né? Deixa. Não vou abrir essa. Ou tipo, tem aquela métrica que eu acho que eu comentei no início, tipo, que métrica que não, tem uma planilha Excel aqui que a gente faz uma extração no... Tais times têm histórias acima de 8 pontos, não pode, vocês estão abaixo do indicador da empresa, vocês não são ágeis. Não use story points como indicador. Tá aí uma boa. Não use story points como indicador. Não use story points só pra preencher o gira. Você falou dessa, Jéssica, também aqui durante o episódio. Por favor, não use só story points só pra preencher o gira. Gente, não use story points como campo obrigatório no gira, talvez. Então, acho que a gente já tá encaminhando pro final aqui. A gente deu uma passeada por tudo nesse episódio, né? De previsibilidade, esforço, uso de forma positiva e talvez como melhoria contínua com story points. E não use story points. A gente podia fazer um quadro dessa última parte, assim, né? Podia fazer não use pra várias coisas. Começar a fazer uma lista disso, assim. Sabe, quando a gente vai trazer previsibilidade também, né? A gente usa story points pra isso. A gente precisa fazer um grande beduf. Imagina que eu tenho meu backlog, né, que tem lá, sei lá, 20, 30 itens no meu backlog. E para eu entender quando aqueles itens ficarão prontos através do story points, eu deveria parar o time, para o time estimar todo esse backlog, para depois fazer, né, o cálculo de previsibilidade. Porque se o time não parar para entender qual é o esforço daquele trabalho, né, conversar sobre aquilo, a gente não vai conseguir entender quando que todo aquele backlog ficará pronto. Então esse é um dos maiores problemas, né, do story points como previsibilidade, né, para atingir lá a expectativa, né, de um prazo, de uma data, de uma conclusão, enfim. Você vai parar o time para fazer isso. Eu já cometi esse erro. Então, uma história breve, assim, né? Então, alguns anos atrás, a gente usava story points, inclusive, ok, né? Acho que pro momento que a gente tinha, né, de aprender algumas coisas, eu acho que faz parte isso. Mas, pô, tem pelo menos 5 anos isso. Né? E a gente tem outras ferramentas, né? Tem outros conhecimentos, então eu gostaria que todo mundo pensasse nesse episódio assim, pô, será que a gente pode usar outra coisa? Então, como é que a gente pode fazer isso? Beleza, abri esse parêntese aqui. E aí, né, surgiu uma demanda de um time de segurança, né, no time global, e a gente precisava fazer todas aquelas correções de segurança. E tinha um monte de coisa de segurança. E aí, beleza, o time já trabalhava com story points, vamos lá, vamos pegar todos esses issues aqui de segurança e vamos estimar esse negócio. E aí o time foi lá e estimou aquele negócio. E aí pergunta pra vocês acham que o time entregou dentro do prazo que eles mesmos estimaram? Não, né? Obviamente não. Vocês acham que o time se lembrava das discussões que eles fizeram nos story points depois de semanas de terem discutido aquilo? Também não. Então a gente desperdiçou um tempo absurdo da gente discutindo um monte de coisas que não precisavam naquele momento. A gente teve que rediscutir aquilo de novo. Então foi um grande beduf pra gente. Então esse é uma das lições aí, né, dessa história, né? Se a gente for fazer a previsibilidade baseada nesse backlog maior, a gente vai ter que parar, e a gente vai esquecer, a gente vai perder nosso tempo fazendo isso. Com essa história do Caribe, a gente chega ao final, se encaminha pro final desse episódio do Love the Problem. Eu queria deixar um espaço pra vocês falarem o que vocês quiserem, darem recados, mandarem beijos. Aqui o espaço é de vocês, afinal de contas vocês estão em casa. O Love the Problem é aqui, ó, é a sala de casa, gente. Vocês já chegaram, já sentaram, então vamos deixar um recadinho, fazer algum pedido, enfim, o tempo é de vocês. Façam o que vocês quiserem nesses minutinhos finais aqui do Love the Problem. Primeiramente, queria mandar um beijo pra Xuxa. Não, brincadeira. Queria deixar o pedido, né? Experimente.
né? Experimenta sprint, experimenta story point, experimenta casar story point com alguma coisa de previsibilidade, ouça as pessoas que estão envolvidas, porque às vezes você tá usando alguma coisa por tabela. Não use essas coisas para fazer comparação entre pessoas, times e áreas. Não, nem meta, por favor. Isso altera muito o comportamento das pessoas. Elas vão começar a trabalhar muito mais para retroalimentar esse sistema do que trabalhar nas coisas que vão realmente trazer valor para o seu cliente. Então fica o meu apelo aqui encarecido. E de novo, experimente, pense, renove, aprende, experimenta e vai. Só vai. O importante é não ficar parado então, né, Jéssica? Aprender. Exatamente. Mas também não adianta ficar, continuar batendo toda hora na mesma parede, né? Pelo amor de Deus, para aprender que você aprende, vira um pouquinho e passa pela porta. Eu acho que a Jéssica falou tudo, assim. Então só queria dar uma ênfase na parte do cliente, né? O cliente, ele não entende story point, né? Até mesmo dentro da empresa, muitas vezes as pessoas não entendem story points. Então é difícil de explicar o que aquilo significa, é difícil de fazer aquilo funcionar. Então, minha sugestão para a gente pensar, né, se você usa story points hoje, passa por algumas dessas dificuldades, ou, né, tem alguns dessas pontos que a gente falou assim, não usa desse jeito, né, isso aqui tá esquisito, né? Claro que deve ter algum motivo, né, para isso estar esquisito. Eu acho que é legal explorar, conversar com as pessoas, entender por que vocês usam story points, né, e por que vocês usam story points desse jeito. Mas vamos tentar fazer uma comunicação mais simples, né? O que meu cliente ele deseja de fato, né? Qual é o valor para ele? Story Point talvez não seja a melhor ferramenta. O meu stakeholder, é Story Point mesmo que ele entende? Pô, se ele entende, beleza, mas se ele não entende, vamos usar alguma outra coisa, vamos fazer de alguma outra forma. Né? Vamos promover a conversa dentro do time de um outro jeito, né? Que não seja fazendo necessariamente play poker. O Panda ele comentou algumas formas. Eu acho que é legal a gente começar a explorar outras ferramentas também. Isso vai enriquecer o time, vai enriquecer as pessoas que trabalham, vai enriquecer, né, os Scrum Masters da vida, né? Acho que vai enriquecer todo mundo com conhecimento. E prática, né? Muito bom, gente. Seja você estimativa, seja você de não estimativa, vamos aprender, vamos fazer melhorar, né? Vamos garantir que a aprendizagem esteja ali ativa no nosso dia a dia e nos nossos times. Então, muito obrigado, Jéssica, muito obrigado, Caribé, foi muito bom ter vocês aqui. E recado pra vocês, galera, lá no backstage tem um salve, manda um salve lá, escreve lá no card, manda um salve aqui que a gente manda aqui. Faz tempo que ninguém escreve um salve lá, então vai lá, já escreve um salve. Manda um salve pra alguém que a gente fala aqui no Love the Problem, o salve que você tem. Você tem um salve, Caribé? Eu vi que o Caribé levantou. Então, você citou a Maíra aí, manda um salve pra Maíra. Manda um salve pra Maíra. Um salve pra Maíra. Saudade da Maíra. Que tava lá no episódio sobre previsibilidade, que o José JR, que tá aqui vai estar no backstage, no k21.link/Love the Problem. Love the Problem sai toda segunda-feira no seu agregador de podcast favorito, no YouTube também. Então se inscrevam nos nossos canais, no YouTube, se inscreva lá no Spotify também. Fique de olho, sempre vai sair alguma novidade, né? Então, toda segunda-feira a gente tem Love the Problem, mas temos outros quadros, temos novidades vindo também. Ou talvez, quando você estiver ouvindo este episódio aqui, essa novidade já esteja no ar. Então, temos coisas por vir aí no Love the Problem em 2022. A K21 também está com um novo produto, o Product Play, que é uma plataforma de streaming com conteúdo sobre produtos. Então, cara, se você quer desenvolver sua carreira com esse olhar de produtos, com visão sobre produtos, fica de olho no Product Play. Já deve ter surgido alguma coisa aí, já espero que tenha alcançado você, além do Love the Problem aqui, mas dá uma conferida lá, a gente vai deixar o link no nosso backstage também, caso você queira conhecer o Product Play. Então é isso, gente, muito obrigado, temos um Love the Problem e até o próximo episódio. Um beijo! Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.